Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 6, que fala: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessar aquela terra, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigindo-se para a Grécia, aonde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar pela Macedônia, acompanhado nos Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarcos, e segundo de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, e também Tíquico e Trofimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando a nossa esperança em Troade, depois dos dias dos pães asmos, sem fermento. Navegando de Filipos em 5 dias, nos encontrou com ele em Troade, onde passava por uma semana. Então aqui a gente vê nosso irmão apóstolo Paulo, né, que fazia aqui várias viagens, né, e aqui ele estava exortando esses irmãos, né, que a gente vê que apóstolo Paulo aqui foi para Efésios, passando para Macedônia, para Grécia, né, e para a Ásia, né, então ele estava percorrendo por todos esses lugares, e ele estava exortando todos esses irmãos, né, para ficar firme no Senhor Jesus Cristo. E aqui também, nesse contexto, fala sobre a terceira viagem de apóstolo Paulo. Então, sendo a terceira viagem de apóstolo Paulo, aqui mostra uma situação que seria a última viagem dele. Então, aqui a gente vê, nesse contexto, que Paulo passa por 7 lugares. Então, ele passando por esses 7 lugares, nessas 7 regiões, cidades, né? Então, aqui a gente vê que ele estava bastante puxado para ele, então ele faz esses discursos, junta esses irmãos, né, e vai exortando a cada um deles conforme a palavra do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo, ele vinha, né, demonstrando, né, essa ficção do seu trabalho em favor desses irmãos e queria deixar esses irmãos unidos, né? E cada vez que o apóstolo Paulo saía da cidade, é como ele observava, né, os irmãos e sempre deixava, né, as pessoas para continuar dirigindo esse trabalho. E conforme ele estava em outros lugares, aí ele fazia oração a favor desses irmãos e também escrevia carta para esses irmãos, porque ele estava sempre preocupado, né? Então aqui a gente vê sobre o apóstolo Paulo, né, preocupado, né, com todos esses irmãos, e seria assim uma coisa assim bem corrida, né, porque seria a última viagem dele, né? Fala aqui que ele estava cesando sobre Paulo, né, chamado, né, sobre seus discípulos, tendo encorajado, né, se despediu, fora para Macedônia. Então a gente vê que o apóstolo Paulo foi para Macedônia, né, também queria ir para a Grécia, né, e havendo atravessado aquela terra, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigindo-se para a Grécia, né? Então ele estava exortando esses irmãos, esses discípulos, e sempre indo de um lugar para onde, né, para o outro. E na Grécia, né, ele demorou 3 meses, que estava para embarcar no rumo à Síria, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo também, ele estava passando em Jerusalém, mas ele tinha pregado lá, ele viu que tinha uma conspiração de alguns outros irmãos, né, que estava procurando alguma coisa com ele, daí ele foi para Troade, né? Daí ele resolveu viajar e ir para Troade, né? Então ele indo para Troade, aí ele prega lá também, né? Porque ele sabia, né, que esses irmãos aqui que estava pregou lá em Jerusalém, ele viu que tinha alguns irmãos que ficou contra ele, né? Então aqui ele faz isso, né? Então a gente podemos ver sobre isso, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala que faz esse trabalho, né, com muita dedicação e força, né? E também ele fala também sobre sobre a sua situação, assim, que muitas vezes quando ele ficava sem ver algum outro irmão que estava em outro lugar, ele sentia muita saudade e ficava muito entristecido, né? Porque a gente podemos ver até aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 13, 14, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 13 ao 14. Que fala: no entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito,
Por isso, despedindo-me dele, se partiu para a Macedônia. Então aqui a gente vê, né, que o apóstolo Paulo, né, ele se sente muito entristecido, né, porque ele sentiu falta do irmão Tito, né? Aí ele teve que partir para Macedônia sem ver esse irmão. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, por mais que ele faz esse trabalho, mas sempre tinha algumas coisas, né, que acaba deixando ele triste, né? Porque muitas vezes ele não sabia nem o resultado, né, desses outros irmãos, queria ver, mas não via, saía dali triste, tinha que pregar o evangelho para outro lugar. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele faz esse trabalho, né, com muito esforço, o trabalho de Cristo, e a gente vê que muitas vezes o trabalho de Cristo não é às vezes, do jeito que a gente espera, né? Muitas vezes a pessoa vai passar por várias situações, né, difíceis, mas o importante é que ele fica firme no Senhor, né, e continua o trabalho, né? Então a gente vê que ele era muito esforçado nesse sentido, né, que nada fazia ele parar sobre o trabalho de Cristo, né? Então também fala do versículo 8, e havia muitas, no capítulo 20 do versículo, a gente viu no versículo 2 e versículo 3, que fala, onde se demorou 3 meses quando estava para embarcar no rumo à Síria, né? Houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar à Macedônia, né? Então a gente vê que ele ia voltar lá, mas ele sabia que houve uma grande conspiração contra ele, daí ele partiu para outro lugar, na Macedônia, que seria até o lugar de Troade, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele também era perseguido, né, porque muitas vezes nem todo mundo, né, ficava a favor do que ele fazia, né? A gente vê que também pelo trabalho que ele tinha feito em Efésios, né, a gente vê que houve muita conspiração, porque esse lugar é muito pagão, né, então tinha a deusa Diana, né, que muitas pessoas faziam muito esculpido delas, estátuas, e as pessoas ganhavam recurso com isso, né? Então o evangelho que ele pregou fez as pessoas parar de dar tanta atenção a Diana, né? Então muitos judeus não gostou disso, né? Ele ficou com raiva de apóstolo Paulo, né? Então a gente vê que apóstolo Paulo, né, a gente vê que ele fazia o trabalho de Deus, né? A gente vê que muitas vezes, né, as pessoas que olhavam para Cristo, se rendiam a Cristo, é claro que ela ia deixar as coisas pagãs para fora, né, para seguir a Cristo, mas muitas vezes isso aí entristecia muitas pessoas que tiravam recurso com isso, né, vendendo aquelas estátuas, né? Aqui fala, e acompanharam um sóbrio da Bereia, filho de Pito e Aristarco, e sacudindo de Tessalônica de Gaio, né? A gente fala que aqui são uns irmãos que ficaram esperando o apóstolo Paulo chegar nesse lugar de Troade, né? A gente vê que ele viajou de barco, né, por 5 dias, e ele estava querendo chegar nessa cidade aqui, porque teria as festas dos panhasmos lá, então ele queria chegar lá em tempo, né, para participar disso aí, né? Então a gente vê que isso mostra do versículo 7 em diante, né? Então a gente podemos ver, né, sobre o apóstolo Paulo, né, que passou, né, por essas situações, né, que ele passou sobre pedir as suas orações, perigo, né, sobre Jerusalém, né? Então a gente vê sobre esse sentido. Do capítulo 20, do versículo 1 ao 5, que alguém tem algum comentário para falar sobre isso aí? O que me chama a atenção aqui, irmão, é que Lucas está presente, né? Ele se coloca aqui na narrativa, ele fala, passamos uma semana, então ele está junto, ele viu o que está acontecendo ali, e muitas vezes as pessoas tentam transformar a Bíblia numa lenda, uma história, né? Mas você vê que aqui é um relato histórico. Ele fala o caminho certinho, a cidade onde eles pararam, os portos onde eles passaram, o tempo que eles ficaram em cada lugar. Sim. Você vê que é um relato histórico do que aconteceu. Uma pessoa que tenta comparar a Bíblia com aquelas lendas, mitologia das outras religiões, né, realmente não estudou a Bíblia, de fato. Sim. Então, assim, isso aqui me chama muita atenção na questão de Lucas. Aquilo que ele prometeu na introdução do Evangelho de Lucas, eu pesquisei, eu fui atrás, eu fui em busca daqueles que viram o que Jesus fez, que viu ele ressuscitado, e não só isso, ele próprio foi testemunha de muitos milagres da ação de Deus aqui na Terra. Então, assim, isso me chama muita atenção aqui nesses detalhes. Sim. Você vê que o Lucas escreveu com muitos detalhes, né, que você falou, né, ele caprichou em todo sentido, né, para ver, né, sobre as viagens. Mesmo, de viagem. A gente vê sempre muito importante esse trabalho aqui desses irmãos, né? Aqui no versículo 7, do versículo 7 ao 16. Você pode ler para nós, Ricardo? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite.
Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alma. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quiros. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então aqui a gente vê que Paulo, né, ele chega a Triode, né? Aqui ele fala que no primeiro dia da semana, né? Ele fala que nós reunimos a fim de partir o pão, né? Então a gente vê que eles chegaram a partir o pão no primeiro dia da semana, né? A gente vê que Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava com os irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, né, ele começou ensinar esses irmãos, fazer os discursos, falar sobre todas as coisas, sobre a situação de Cristo Jesus, né? Então aqui ele prolongou esse discurso até meia-noite. A gente vê que foi um discurso assim, eu não sei se a quantidade de hora, né? Mas foi bastante tempo. Que aqui fala que havia um jovem, né? Que esse jovem estava sentado na janela, né? E ele caiu no terceiro andar, caiu lá embaixo. E nessa vez que ele caiu, né? Ele morreu, na verdade, né? Então, quando ele morreu, a gente vê que o apóstolo Paulo desceu lá e abraçou ele, né? E ele viveu novamente, né? E falou que era para tudo ficar em paz, né? Então aqui a gente podemos imaginar, né, que o apóstolo Paulo fazendo esse discurso, e esse é um discurso longo, né? E é normal, né, às vezes pelo cansaço da pessoa, a pessoa acabar cochilando, dormir e cair, né? Só que ele estava numa janela, um lugar alto, terceiro andar, né? Ele caiu e morreu. Só que o apóstolo Paulo ressuscitou, e a gente vê assim, que pelo menos por meio de ressurreição, assim, pelo menos que eu vejo, que eu lembro assim, mais é o apóstolo Paulo que fez essa ressurreição, né? E foi por trabalho assim, pelo poder de Jesus Cristo, né? E a gente podemos ver que esse trabalho que o apóstolo Paulo, ele alongou o discurso, porque eram umas coisas importantes, porque ele já queria viajar para outro lugar no dia seguinte. Então a gente podemos ver que até o apóstolo Paulo sabia que era as últimas viagens dele, né? Que a gente vê que todas as coisas que ele fazia, o Espírito Santo revelava para ele, né? Então a gente vê que se parasse na morte esse rapaz, ficasse todo mundo ali olhando aquele morte, depois parar a família, tudo aquilo, isso parece que daí ia parar o discurso do apóstolo Paulo. A gente vê que o trabalho do evangelho é tão importante, tão grande, que nem morte para, né? Porque o apóstolo Paulo ressuscitou essa pessoa, e essa pessoa voltou lá, e o que aconteceu? O apóstolo Paulo continuou pregando o evangelho, continuou ensinando. Então aqui a gente podemos ver que isso era a vontade do Senhor, né? Então aqui era a vontade do Senhor, e quando o evangelho do Senhor é tão importante que nenhuma morte faz parar o trabalho dele, né? Que ele continuou fazendo, né? Que aqui fala no versículo 20, e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado de Eutico, né, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, e caiu no terceiro andar abaixo. Quando os levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse: Não fique alvoroçado, pois ele estava vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e começou a lhe falar ainda há muito tempo, até amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então aqui deixa bem claro que esse
rapaz tinha morrido, né? Tinha morrido, e o apóstolo Paulo ali, ele foi e abraçou, e esse rapaz voltou a viver, né? Então aqui a gente vê que fala que depois o apóstolo Paulo subiu lá para cima e partiu o pão, né? Acredito que foi por causa da ceia, que já, no caso já tinha virado domingo, né? E esse discurso foi até amanhecer. Então a gente podemos imaginar aqui sobre esse discurso de apóstolo Paulo, né? Foi um discurso muito longo, muito grande mesmo, porque o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que viajar para outro lugar, né? O tempo dele era curto. Então ele queria aproveitar o máximo possível sobre as coisas do Senhor, né? Então era importante para o apóstolo Paulo, e a gente vê também sobre aquelas pessoas, né, que sabendo que o apóstolo Paulo ia para outro lugar, né, então ele também queria aproveitar o apóstolo Paulo, porque a gente vê também que existe aqueles irmãos fiéis, né, e também desse rapaz dormir aqui, coisa pode ser que ele estava muito cansado, que o discurso longo, ele caiu e dormiu, e também estava sentado na janela. Também eu coloquei um ponto assim, mas é coisa minha, né? Por estar sentado na janela tinha o quê? Tinha um contato, a visão sobre as coisas que estavam acontecendo ali sobre a igreja, sobre as coisas do Senhor, e o contato da janela podia ter aquele contato para fora, né? Olhar para fora, as pessoas andando lá para fora. Então essa distração, assim, às vezes podia ser também que a pessoa não estava tão espiritual e caiu no sono e caiu lá para baixo, né? Porque aí a pessoa teria que estar atento às coisas de Deus, né? Então aqui a gente podemos parar para pensar sobre esse discurso do apóstolo Paulo, né? Que ele começou até meia-noite, depois ele continuou aqui, fala que foi até de madrugada, até amanhecer o dia ensinando, né? Então aqui a gente podemos ver que muitas vezes a gente vê assim muitas situações assim de um pregador, às vezes ele está dando um estudo ou uma pregação que muitas vezes passa um pouco do horário. A gente sabe que isso aí irrita muitas pessoas e muitas pessoas não gostam, né? De pessoas que fazem aqueles estudos longos passando do horário, né? Então aqui a gente podemos ver a situação do apóstolo Paulo aqui, a gente vê que ele estava fazendo o quê? Falando da palavra de Deus. E muitas vezes uma pessoa que vai estar aqui na frente, de repente uma pessoa até que foi convidada para vir para cá, ela vai estar falando a palavra de Deus também, né? Muitas vezes a pessoa quer aproveitar o tempo, né? Acaba estendendo um pouco mais, então é a hora também das pessoas ter aquela concentração, né? E ficar tranquilo, né? Porque não é uma coisa assim que pode ocorrer sempre, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele quis aproveitar o tempo máximo possível para realizar o trabalho de Deus, né? Então aqui a gente vê que o trabalho dele assim foi importante nesse sentido, né? Então aqui a gente vê sobre isso, né? Sobre esse discurso, né? É que a gente podemos ver, né, sobre a importância também, né, que esperou passar da meia-noite para partir o pão, né, que seria uma coisa correta, bíblico também, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele faz o relato, né, bem feito, né? Então aqui depois também vai falar sobre essa outra viagem em Mileto, onde vai juntar presbítero, tudo aquelas coisas. A gente vê que o apóstolo Paulo vai reunir esses irmãos e ele vai começar a falar sobre os trabalhos. A gente podemos analisar também sobre os presbíteros, que seriam os pastores da igreja, sempre são eles que decidem, sempre são eles que reúnem para decidir as coisas, né? A gente vê que foi o apóstolo Paulo que reuniu esses homens para falar também sobre o trabalho de Deus, né? Então aqui a gente podemos ver que por que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque a gente vê que as pessoas conheciam bem o apóstolo Paulo e sabia que o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo que acompanhava ele e Deus estava sempre com ele, né? Porque o trabalho dele era um trabalho assim bem puro e verdadeiro, né? Então a gente podemos pensar, né, que é uma coisa que ficou do passado, mas a gente vê que esses irmãos aqui, que muitas vezes a gente podemos pensar também, por tudo que eles conheciam do apóstolo Paulo, para eles era um privilégio que o apóstolo Paulo chegasse aqui em Troábia, chegasse na Grécia, ou chegasse na Macedônia e vinha fazer o trabalho, vinha pregar, né? A gente vê que o apóstolo Paulo sempre procurava sinagoga para ensinar, porque muitas vezes a pessoa da sinagoga, muitas pessoas estavam mais abertas para ouvir a palavra de Deus. Às vezes ele fazia em outros lugares também, né? Então aqui a gente podemos analisar sobre isso, né? Sobre o apóstolo Paulo, né? Que ele veio fazendo o trabalho de Deus, né? Se expressando assim, uma coisa assim bem importante, né? Aqui do versículo 7 até o 11, assim, alguém tem algum comentário para falar? Eu achei interessante que o nome desse menino aqui, Eutico, em grego significa sortudo. Que isso aqui. Ele sofreu um acidente, a pessoa podia falar assim, um azarado, sofreu um acidente, né? Sim. E a gente sabe que a gente não está, todos nós estamos sujeitos a passar por acidentes aqui nessa vida, sofrimentos nessa vida, porque essa vida, por mais preço que tem aqui,
ela não é definitiva. Então Deus não vai tratar algo que é passageiro como se fosse definitivo. A nossa felicidade absoluta não está aqui, né? Mas, na verdade, a gente podia dizer que ele era um sortudo, um abençoado, porque o Senhor realmente se compadeceu dele aqui, e ele alcançou uma graça que não era direito dele, né? Não era direito dele, né? Todo mundo está sujeito à morte, mas aquele acidente que o Paulo sofreu, Deus usou para aumentar a fé ainda mais dos irmãos, né? E que nem você falou, imagina para continuar o culto naquele jeito. E parece que eles tomaram a Santa Ceia depois que esse menino, né? Subindo de novo, partiu o pau. O culto não tinha terminado ainda. Ele estava na pregação, o culto não tinha terminado. E aí, a tristeza ali, a tragédia vai impedir de tomar a ceia do Senhor. Não ia ter clima para continuar, né? Não ia, não. Mas só que Deus foi lá e ressuscitou. O apóstolo Paulo confirmou a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo está falando. E se as pessoas já estavam cansadas, né? Já estavam pedindo parar de falar, né? Depois que ele mostrou essa autoridade, o Espírito Santo, todo mundo ficou ligadão até a madrugada. Ele falou que ele pregou acendeu, né? até meia-noite, aí participaram da ceia, depois ele pregou até o romper da alma, assim, até amanhecer o dia. Imagina só, eu falo, irmão, eu estou aqui, mas eu sempre tenho que lutar contra a minha carne. Sim. Porque no nosso dia a dia tem tanto estímulo, né? Às vezes é celular, às vezes é demanda aqui, demanda lá. E quando a gente tem que parar o nosso corpo para se concentrar, às vezes dá sono, às vezes dá um cansaço. Mas a gente tem que fazer esse sacrifício também, né? Mas eu também acho que não é porque Paulo ficou esse tudo pregando, que a gente também tem que, no caso amanhã, eu pregar até às 5 horas da tarde, né? Mas assim, eu acho interessante isso que aconteceu, né? Sim. Isso que aconteceu aqui com ele. A gente dá risada porque Deus se compadeceu deles ali e acaba sendo até engraçado. Mas imagina se Deus não tivesse agido ali. Seria uma história trágica pra gente. Sim. Então esse rapaz, ele não era sorte. Ele era muito abençoado por Deus. Foi graças a Deus, Senhor. E voltando novamente àquele negócio dos dados de Lucas, né? Ele dá os detalhes lá de 13 ao 16. Às vezes a gente tem lá a localização do nosso celular, né? Sim. E às vezes o Google mostra para mim, às vezes eu chego lá no meu e-mail, o trajeto que eu fiz no mês, assim, coloca lá no mapa lá os riscos que eu... Se você pegar o Lucas, ele foi tão detalhado aqui, se você pegar o mapa, você consegue ver todo o caminho que o apóstolo Paulo fez. Foi muito detalhe que Deus deixou aqui para a gente ver, que o trabalho que eles fizeram ali por amor a Deus. Então, isso aqui me chama novamente muita atenção, irmão. Sim. Primeiro, nesse último versículo do 20, depois ele está falando que ele viajou 5 dias para chegar aqui de navio, né? Então a gente vê assim que foi tudo bem planejado mesmo, que nem como você falou, né? Que foi umas viagens assim, uma atrás da outra, né? E os horários, né? Então para ele foi bem corrido, né? E ele fala aqui que foi em 7 lugares que eles foram, né? Então a gente foi bastante lugar, né? Então e foi a terceira viagem, na verdade foi a última viagem dele, né? Então acho que ele já até sabia disso. Então a gente vê quando chegar aqui no próprio livro de Atos, né, para o final aí, não sei quem vai chegar lá, né? Quando ele vai até falar para essas pessoas que ele vai se despedir dali, aquelas pessoas não vão ver mais o rosto dele. Quando ele fala que eles não vão ver mais o rosto dele, então ele já está tudo preparado, já que ele sabia que ele não ia voltar mais, né? E ele falou que o Espírito Santo estava falando para ele que ele ia para um lugar onde ele ia sofrer e ia ser preso. Né? Você imagina, ele dá uma notícia ruim que as pessoas não iam ver mais ele. Depois ele fala que ia num lugar para sofrer e para ser preso e tudo mais, né? Aí as pessoas caíram em choro, as pessoas abraçaram ele, beijaram, depois juntaram esses irmãos e acompanharam ele até o navio para ele fazer essa viagem. Né? E você imagina a fé desse homem, né? Ele mesmo falou tudo que ia acontecer com ele, mesmo assim ele foi porque o Espírito Santo estava mandando ele para lá. Jamais ele ia negar, né, o trabalho do Senhor Jesus Cristo, né? Então isso aqui também serviu para fortalecer esses irmãos, né? Sobre o apóstolo Paulo, também você comentou, né, sobre a morte desse rapaz que ressuscitou, também resolveu para animar aquelas pessoas que ele foi pregando até de madrugada. Né? Então você imagine, né, as pessoas ali tudo querendo dormir, cansado, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, livro de Atos, também ele é chamado por pessoas até de tagarela, né? Tanto que ensinava, né? Falei, esse tagarela não para de falar, né? Então é aquela coisa, né? Você vê que ele era muito firme, né? Ele nunca se covardou pelo trabalho de Cristo, né? Então a gente vê que isso é bem profundo para a gente, né?
Isso dá uma ilustração boa, que vale a pena, né? Servir a Cristo. Né? Ô Paulo, essa Santa Ceia aí, específica, qual dia que é? É dia 1º de semana, é no livro de Atos, mesmo mostra. Primeiro dia de semana. Não fala se é sábado, se é domingo? Domingo. Não especifica assim um dia, né? Primeiro dia da semana é domingo. Domingo ele é considerado como o primeiro dia da semana. E a Bíblia deixa bem claro sobre que fala que é o primeiro dia da semana. Então está bem especificado mesmo a ceia do Senhor. Não, eu sei, mas Sim. essa Santa Ceia não fala o dia aí, a Bíblia não está dizendo. Essa do Paulo, essa aí. Fala assim, Luiz, Fala. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aí a gente tem outras referências, né? Que Apocalipse, o apóstolo João fala, eu estou na ilha de Patmos no dia do Senhor. Então, alguns estudiosos falam que quando ele fala que se refere assim, dia do Senhor, ele está se referindo ali ao domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, né? Aquelas instruções que o apóstolo Paulo também dá para as igrejas, né? De Coríntio, de toda a Galácia, sobre que dia que ia fazer a oferta, assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós tome parte à oferta em casa, para que não se faça coleta quando eu for, porque o primeiro dia da semana geralmente era o dia que os cristãos se reuniam para cultuar a Deus, porque era o dia do Senhor, era o dia que Jesus ressuscitou. Então, dá a entender aqui pelo versículo 7, que provavelmente é o dia da Santa Ceia mesmo, né? E aí que a gente vê como ele deu importância para isso, né? Isso é importante. Parar ali naquele lugar para ceiar com os irmãos, né? Eles falam assim, nós estávamos reunidos com o fim de partir o pão no primeiro dia de semana. E quase não tomaram a ceia, né? Sim. Como que não faz? Quase que não toma. Eles estavam reunidos com o fim de partir o pão e quase tomaram a ceia. O rapaz morreu antes. Se fosse que nem lá no Guarapiranga, eu não ia ter esse problema, porque lá no Guarapiranga a ceia antes da pregação, né? A ceia antes da pregação, é verdade. É bem colocado. E o detalhe de Lucas que o Ricardo fala aí, né? Ele acompanhou o Paulo, ele acompanhou Roma, ele sentou em Roma e tal. Aí ele deve pensar assim, será que o nome de Deus sofre tanto assim? Eu imagino, né? É a cabeça de Lucas, porque o Lucas acompanhou Paulo, e Paulo passou por muitos problemas na vida dele. Muitos. Passou por muita dificuldade. Muita, né? Sim, eu também estava olhando no rodapé, até essa viagem aqui, para ele chegar atrás, o apóstolo Paulo também calculou para chegar lá e para participar também da ceia com ele, né? Já fez um cálculo também na viagem que nesses 5 dias daria certo, né? Foi o que aconteceu, né? Então foi tudo meio planejado. Felipe, você queria falar? Sim, um ponto que eu acho interessante aqui, que ele pretendia viajar no dia seguinte. Quando a gente pretende viajar, a gente descansa normalmente no dia anterior. Mas a ceia tem tamanha importância para a gente, que mesmo diante do talvez descanso que Paulo talvez deveria ter, principalmente ele que viajava, talvez andando e assim por diante, uma viagem cansativa, não, ele participa da ceia, se reúne com os irmãos, traz a pregação, prega o evangelho. Então mostra justamente a importância de estar ouvindo, porque ele separa esse momento, mesmo tendo que viajar no dia seguinte, para estar com os irmãos participando da ceia. Então mostra, como foi colocado, justamente a importância da ceia do Senhor. Sim. Muito bom. Rosa, queria falar, Rosa? Sim. Aí está a primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo. Aí o que mais embaixo tem viagem de Paulo a Roma. Eu queria saber o porquê viagem de Paulo. Primeira, segunda e terceira, mas depois ficou viagem de Paulo a Roma. Não a quarta. Sim. Roma, parece que ele foi preso, Roma também foi julgado em Roma, né? Apóstolo Paulo. Então, isso mesmo. Eu acho que não chamam essa viagem de Paulo para Roma como a quarta viagem, porque ele foi para lá forçado, né? Foi forçado.
Aí não chama a quarta, só Não. viagem de Paulo a Roma. Na verdade, foi o Espírito do Senhor que mandou ele para lá, acho que ele nem queria ir. O apóstolo Paulo, às vezes ele pensava assim, vou viajar para tal lugar, às vezes ele até comentava que ia para outro lugar, mas daí o Espírito Santo mandava ele para outro lugar. Então ele estava sendo comandado pelo Espírito Santo, né? E como ele foi para Roma também, lá ele foi julgado, foi preso, né? Então, eu não me lembro a passagem agora, mas o apóstolo Paulo, antes de ele ser preso, ele planejava ir para Roma. Ele planejava ir para Roma, mas ele não sabia, depois ele ficou sabendo, né, que ia sofrer. Mas ele não imaginava que ia ser do jeito que foi. Parece que ele pediu para ser julgado em Roma, né, também. Depois ele vai poder ser preso. Mas antes de o Espírito Santo falar para ele, ó, você vai ir preso, você vai ser preso, ele falou assim, eu vou para tal lugar, e depois assim, e importa também para mim ver Roma. Né? Eu vou pesquisar direito, se eu tenho impressão, ele já planejava ir para Roma. Mas ele não sabia que ia do jeito que ele foi. Porque a gente faz planos. sim, Uma resposta certa vem do Senhor. E como a gente vai ver depois, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou, vai falar, se você for para aquele lugar, você vai sofrer. Se for para Jerusalém, né? Você vai sofrer muito. Então, Deus ele não forçou Paulo a ir para Jerusalém. Deus até alertou. Se você for para lá, você vai sofrer muito. Mas Paulo ele fez questão, mesmo Deus não ordenando para ele ir lá, não forçando ele ir para Jerusalém. O Espírito Santo até alertando ele sobre o perigo. Às vezes até para poupar o apóstolo Paulo fez questão de ir lá e sofrer. Ele até falou, até ponto de ser morto. Aí Deus ele teve misericórdia dele, não permitiu que ele fosse morto. E até usou até o Império Romano para proteger ele, né? Nessa prisão, né? verdade. Então, irmão, só para mim entender o negócio. Então, primeiro, segundo e terceiro, ele estava sendo guiado. E a viagem de Paulo a Roma, então, aqui ele não estaria. Não, ele está sempre guiado pelo Senhor. Mas a primeira, segunda e terceira viagem é uma viagem missionária. Ele falou, vou para tal lugar, né? Ele visitou igrejas, ele teve plano, mas também teve orientação do Senhor no meio desses planos. Agora, quando ele foi para Roma, ele foi como preso. Chegaram assim, prenderam ele e falou assim, foi levado para ser julgado lá. Então não foi uma viagem assim, que ele tomou iniciativa, ele foi lá, escolheu. Foi uma coisa que ele foi meio que forçar, porque ele recorreu lá, né? Teve o tribunal lá, ele falou, o imperador. Mas que nem eu falei, antes ele planejava, eu tenho que procurar essa 19, 21, ele planejava viajar para Roma. Ele planejava ir para Jerusalém, passar o Pentecoste, depois ele ir para Roma. Mas ele foi do jeito que ele não esperava. Ele foi preso, né? É 19, Paulo? 19, versículo 21. Obrigado, Felipe. Aí o Império Romano é bem duro, né? Situação. 19 e 21, né? Cumprindo essas coisas, Paulo resolveu com o seu espírito. Então ele estava planejando. Ele resolveu, ele decidiu, resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então ele planejava ir para Roma. Ele estava planejando para Roma, mas ele não esperava, eu acredito que ele não esperava que ele iria para Roma daquele jeito. Porque daquele jeito, ele acabou evangelizando aqueles pessoas do barco, evangelizou o pessoal da ilha de Malta, né? Até alguns soldados lá também, né? Alguns soldados. Deus teve os seus planos, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu examinando aqui agora, talvez ele não planejasse, mas o desígnio de Deus, ali, a vontade de Deus era para ele passar por tudo aquilo, né? E manter firme, né? Sim. Chegou até pregado lá no caso. E qual é a passagem aí, Ricardo? Lembra? Esqueci. Aquela que ele falou que vai para Jerusalém, vai sofrer, como é que a outra está essa? Esse aqui é mais adiante. Que Essa a gente vai passar por ele aí. Que o Adam vai revelar para ele lá. Tá. É como se o Adam falava assim, ó, eu vou falar assim, não vai lá não. E se você for lá agora, você vai sofrer. Então, o Espírito Santo, eu aprendi isso, é um entendimento meu. Eu acho que o Espírito Santo quis poupar Paulo. Ele falou, certeza. Se você for, pode ter certeza que você vai sofrer. E se o Espírito Santo avisou ele, é porque está dando a possibilidade dele de ele não passar por aquilo. Mas ele fez questão de ir lá e sofrer na frente de todo mundo por amor a Jesus. É muito amor. É muito amor para o Evangelho. Porque tem coisa, irmão, que Deus exige da gente. Agora tem coisas que são boas, mas Deus não exige, Deus nos poupa.
Sim, Você escolhe passar por aquilo ou não. Mas você vai sofrer mais. Mas às certeza. vezes uma pessoa tem um amor tão grande por Deus que quer fazer sacrifício. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Verdade. A gente vê assim sobre o trabalho do apóstolo Paulo ser tão grande que eu vou até pular um pouquinho aqui, mas é que depois a gente vai entrar no versículo 13 aqui. Mas aqui do versículo 21 aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo, né, isso aí já falando para os presbíteros, aqui ele fala testemunho, tanto judeus como grego, arrependimento para Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele falando para os presbíteros que ele deixa judeus como gentios, né, e gregos, tudo no mesmo nível, né, no sentido de arrependimento do pecado, né, então sem distinção de pessoas, né. Então o apóstolo Paulo deixa bem isso, e aí depois ele fala sobre alguma coisa sobre ele também, né? Ele fala, e agora, impelindo pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me segura, que prisões e sofrimento estão à minha espera. Então aqui ele já fala para esses irmãos, né? Que ele vai para Jerusalém, mas ele sabe que o Espírito Santo, né, já falando para ele que prisões, né, e sofrimento, né, lhe aguarda, né? Então ele fala que ele vai passar por todas essas coisas. No versículo 24 que fala, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor. Então aqui ele deixa bem claro, né, que ele vai passar por tudo isso, mas porém ele considera, né, a vida preciosa para ele mesmo. Então ele não vê nada precioso para ele mesmo, mas o importante para ele é que o trabalho do Senhor Jesus Cristo, o mistério do Senhor se complete nele. Então o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca que ele tinha uma responsabilidade e ele queria cumprir esse mistério do Senhor Jesus Cristo, né? Então nada queria deixava ele fracassar ele sobre isso, né? Então ele fala sobre isso, né? Que ele recebeu o mistério do Senhor e ele queria completar, né? Fala testemunho do evangelho da graça de Deus, né? Então aqui a gente vê que ele assume esse compromisso, né? No versículo 5, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando ao reino, e não mais verão o meu rosto, né? Então que ele fala que ele está vindo com aquelas pessoas e pregou o evangelho, e agora ele está para partir, e essas pessoas não vão ver mais o rosto dele, né? Que seria quando, né, ele vai viajar para outro lugar, as pessoas até acompanham ele até o barco, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele pega firme sobre esse trabalho, né? E quando ele fala que ele não se pegou nada nesse mundo, talvez também seria assim, um exemplo que eu vejo sobre os presbíteros da igreja, que o presbítero ele lida também com dinheiro, né? Dinheiro da igreja que vai, né? Então ele fala que o apóstolo Paulo, ele fala que ele nunca pegou nada nesse mundo, e até a gente vê que ele fala que ele trabalhou, não foi pesado para ninguém. Ele fazia tenda, né? Então ele trabalhava com as próprias mãos, né? Fazendo tenda, ele para não se pesar em ninguém, né? Ele podendo se sustentar. Então ele quis dizer que ele não se apegou nada nessas coisas. Então ele estava alertando isso, porque ele sabia que ele ia partir, não ia ver mais essas pessoas, e como ele tinha um presbitério, né? Que seria igreja já fixa, né? Então ele queria que nada viesse atrapalhar a vida desses homens, né? Que esses homens não ficassem apegado às coisas materiais, dinheiro e nada, mas que usasse tudo para a ajuda do trabalho do Senhor, né? Se colocasse tudo no trabalho do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro sobre isso, né? E fala, né, que todo esse sofrimento que ele passou para ele nessa fraqueza ele vê que sobre a glória do Senhor, né? Porque na verdade o Senhor estava sempre com ele, testemunhando tudo que ele estava acontecendo, e ele sabia que ele estava fazendo tudo isso pelo amor do evangelho, e isso era a graça de Deus que estava habitando nele, né? Então aqui a gente podemos olhar sobre essa importância de apóstolo Paulo, né? Então a gente vê assim que muitas vezes a pessoa se entrega ao Senhor, né? E muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas querendo que só as coisas vai se dar bem, vai melhorar. Às vezes a pessoa pensa em subir de cargo na empresa e tudo mais, mas não é isso que o evangelho promete, né? A gente vê que o servo de Deus, muitas vezes ele servindo a Deus, ele vai sofrer, vai passar pela angústia, pelos problemas, dificuldade, né? Como o apóstolo Paulo passou, né? O apóstolo Paulo passou por várias dificuldades, mas esse sofrimento para ele falou que nada se importava na vida dele, mas a única coisa que importava para ele era o evangelho de Cristo Jesus, né? Era a vida dele com Cristo, né? Então aqui a gente podemos olhar, né, sobre essa colocação, e como fala de presbítero também, que muitas vezes mexe com o dinheiro da igreja, né? Então a gente podemos ver que muitos pastores de igreja, muitas vezes ele quer só para ele, né? Mas a gente vê assim que as coisas na verdade é de Deus, né? É para os santos da igreja, né?
é necessidade, é para cumprir o Evangelho de Deus, para o Evangelho de Deus ser pregado, para ganhar mais pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele viveu nesse sentido, né? Então a gente vê que nesse texto também o apóstolo Paulo também fala para a igreja ficar atenta, porque ia vir falsos lobos, né, que ia querer devorar a igreja com falsa doutrina e tudo mais. Então, para as pessoas ficar sempre alicerçado no Evangelho de Cristo, né, porque essas pessoas não viessem se desviar, né, com as coisas que vinham acontecer, né. Então a gente vê que ele quer, como se fosse assim, passar o bastão assim, para aquelas pessoas, como fala assim, eu vou embora, vocês não vão ver mais, mas agora vocês vai continuar esse trabalho do Senhor, né? Porque o Senhor, ele é paciente, mas o ser humano, na verdade, ele se acaba, né? O apóstolo Paulo, ele já estava sabendo que a vida dele já estava chegando ao final, aos poucos, né? Então a gente vê assim, né? É importante, né? O trabalho do Senhor está bem organizado, né? Para o trabalho do Senhor reinar do jeito que ele quer, né? Ô Paulo, isso é importante. O Espírito Santo sabia que ele ia passar por sofrimento. O Espírito Santo, como vamos dizer assim, ele sabe que você vai passar por sofrimento, mas ele deixa passar por sofrimento. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe, mas ele deixa. Sim, às vezes ele deixa assim, às vezes deixa. Ele tanto deixa como ele pode impedir também. Assim, tá lógico. Pelo que eu vi aqui. Porque no apóstolo Paulo aqui mesmo ele deixou, né? Deixou todas aquelas coisas acontecer com ele. E na vista do povo, muitas vezes, ele podia ser uma humilhação, né? Podia ser até o próprio Paulo, na igreja, no livro de Efésios, estava dizendo, ele fala que para as pessoas não se desfalecessem, no sentido de ficar triste pelas coisas que estavam acontecendo com ele. Mas ele falou, mas veja isso como glória, né? Porque o trabalho de Deus continua, né? O importante era o reino de Deus. Então, nós devemos pensar sobre isso, né? Porque a gente vive, na verdade, a gente vive nesse mundo decaído, né? Um mundo já para baixo, né? Então é normal a gente passar por dificuldade, problema, né? Mas o importante é nunca desistir, né? Então não desistir do trabalho do Senhor, que é uma das coisas mais importantes, né? E aqui a gente vê o exemplo desses heróis da fé, né? Como o apóstolo Paulo e outros, né? Que não desistiu, né? A gente falamos aqui também sobre Lucas, né? Que escrevia detalhadamente sobre o trabalho do Senhor com todo cuidado, né? Para deixar para nós, né, se fortalecer, né? Então isso aqui é muito, muito bom, importante, né?